Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Caso você não saiba, existem muitos brasileiros e brasileiras que são descendentes de japoneses e que vão pro Japão trabalhar. No episódio de hoje, nós vamos conversar com uma delas. A Márcia mora no Japão desde os anos 80. Ela resolveu se aventurar por lá porque ela tinha curiosidade de saber como era a vida em outro país. Ela trabalhou em várias fábricas e empresas diferentes e ela tem coisas muito interessantes para contar pra gente sobre como é a vida de um imigrante no Japão. Será que é boa? Será que é ruim? Será que é difícil? Será que ganha dinheiro? Bom, como sempre, todas as perguntas serão respondidas pra você. E para esse episódio de hoje, como sempre, estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota. E aí, Fabrício, tudo bem, cara? Bom dia ou boa noite? Tudo bem, boa tarde, na verdade. Saudades, Gabs. E Genki desu ka? E aí, Márcia, tudo bem? Tudo bem. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Márcia, conta pra gente então um pouquinho sobre a sua vida, né, do seu passado, né? Então, de onde que você é exatamente no Brasil? O que que você fez da sua vida, né, de trabalho, formação, seja lá o que for, e como que você foi parar aí no Japão? Como toda DECASEG, né, saí do ensino médio, trabalhei no Brasil, aí eu decidi vir pro Japão, tentar uma experiência, a princípio não foi a dinheiro, não, foi uma experiência diferente, né? Eu já tava com 21 anos, então trabalhei em várias fábricas. Antigamente, o retorno financeiro era bem melhor do que agora. Hoje em dia, acredito que as causas pelas quais os DECASEGs vêm ao Japão é devido realmente à situação financeira. Fora isso, eu acho que é mais a questão da segurança. O meu foi mais mesmo para tentar novas experiências e tudo mais. Vim solteira da primeira vez, fui, voltei. Da terceira vez eu vim casada com meu esposo. Depois de um tempo eu tive meu filho também nasceu aqui. A minha vida aqui no Japão é essa, trabalhando em fábrica. Gosto muito da segurança daqui do Japão. Meu filho nasceu e cresceu aqui, nasceu em Nagano. Também trabalhou uns 5 anos no Brasil. Nós voltamos, né? Tentamos uma vida no Brasil durante 5, 6 anos. Só que infelizmente não deu certo. Pode fazer pra gente uma linha do tempo disso, né? Que você falou, quando que você foi pela primeira vez, que ano que era isso? E depois voltou e foi? Qual que é a linha do tempo da sua vida? Nossa! Foi em 1986 a primeira vez. Nossa! Isso porque não foi uma das primeiras levas. Já havia meu primo que tinha estado aqui. Naquela época não havia produtos brasileiros, não haviam jornais. Então a pessoa, quando tinha saudade de uma comida brasileira, era muito difícil. Não se tinha as notícias como se tem hoje, internet. Ligação para o Brasil era muito difícil. Eu lembro que nas estações de trem, a maioria tinha nem hiragana, katakana, para você ter uma ideia, era tudo em kanji. E eu vim para o Japão com a cara e com a coragem, porque eu não sabia falar. Não entendia e não falava. Nunca tinha saído para outro país. E vim sozinha. Então muita gente fala, nossa, coragem. Não é coragem, depende da pessoa, né? Eu gosto de desafios, né? Então, eu aprendi o Nihongo que eu fui aprendendo aqui realmente, né? Como eu te disse, eu vim em 86, voltei mais umas 2, 3 vezes, trabalhei em várias empresas, que eu acho que tem mais estabilidade, acho que hoje. As empresas, quando precisavam, você trabalhava durante um tempo, quando elas não precisavam mais, podia haver 500 brasileiros, 1000 brasileiros mandando embora. Acredito que algumas empresas ainda fazem isso, mas eu acho que é mais difícil do que antigamente. Tem mais empreiteiras, estão mais estruturadas, tem as leis trabalhistas também que ajudam. Hoje em dia eu acho que é bem mais fácil. Você tem informações através da internet, através de jornais, revistas, meios de comunicação, são bem rápidos. Produtos brasileiros tem em qualquer lugar.
Teve uma época aqui em Nagano, por exemplo, que não tinha tanto produto brasileiro. Então era na época dos caminhões. Para você ver um programa do Brasil, muita gente vai lembrar disso, né, dessa época, que era videocassete, que a gente alugava nos caminhões. Inclusive o caminhão ia até em casa, porque eu morava na montanha. Então hoje é bem mais fácil. Qualquer cidade hoje tem um produto brasileiro, então você tem condições de matar a saudade de um pastel. Tem churrascaria em tudo quanto é lugar, pizzaria. Se não tem na sua cidade, o caminhão vai até lá. Então hoje tudo é bem mais fácil. E hoje você trabalha em que fábrica, Márcia? Eu não sei se eu posso falar o nome. Não. Mas é em que área? São eletrodos. É porque são normas da empresa, então eu não sei se eu tenho condições de falar. E quando você foi aí pela primeira vez que você foi aí, você já foi com o trabalho certo? Já tinha lugar para morar? Desde aquela época já tinha empreiteiras, né, agências, então elas têm acordo com as empreiteiras aqui, de comum acordo, né, você paga a passagem ou é descontado quando você está aqui, mês a mês. É um acordo feito no Brasil. Então isso já me deu uma segurança, porque você vive sozinha, como foi o meu caso. É diferente no Japão do que nos outros países. Quando você vai para Portugal, vai para a Europa ou vai para os Estados Unidos, você mesmo tem que ir com um dinheiro para caso ocorra alguma coisa, ter dinheiro para volta. E um emprego, você pode garçom, babysitter. Aqui não, aqui você já vem com emprego, eles te falam onde você vai trabalhar, a carga horária, quanto mais ou menos você vai ter de hora extra. A diferença que eu vejo agora é que assim, você entra num apartamento, né? Depende de empreiteira para empreiteira. Tem umas que já são apartamentos com 2 quartos, cada quarto 2 meninas, ou então você vai no Rio. No Rio seria um apartamento que as pessoas ficam em quartos separados, o banheiro e a cozinha coletiva, de uso comunitário. E tem aquelas pessoas que já têm condições, já vêm com dinheiro bastante para alugar por conta, que eu acho muito difícil, principalmente vindo pela primeira vez. Mas há aqueles que já vieram pela segunda e terceira vez, tem muitos que já não gostam de depender de empreiteiro, então já vêm com dinheiro. Mas mesmo assim é muito difícil. Ficam-se alguns meses, é descontado o dinheiro da passagem. Após esse trâmite, a pessoa liquida a dívida, né, da passagem, então ela começa a juntar dinheiro, vamos dizer assim. Com o tempo, depois de mais ou menos um ano e meio, aí ela começa a procurar um apartamento ou casa por conta. Uma curiosidade que eu sempre tive, né? Como é que funciona? Você chega aí, você disse sem falar nada de japonês quando você foi pela primeira vez. Muita gente não fala inglês também, eu imagino, né? Então como é que funciona essa comunicação no trabalho? Eles têm intérpretes para brasileiros, né? DKSEGs, ou é tudo na mímica mesmo? Como sempre eu vou citar a diferença de hoje em dia daquela época, tá? No meu caso, eu vim despreparada. Na minha família eu não tive, assim, pessoas que me informassem, mesmo porque as pessoas que vieram aqui a primeira vez, tudo era muito difícil, como eu falei pra você. Não só alimentação, como saudade da família, questão de comunicação. Hoje em dia as pessoas vêm e já, no primeiro mês já adquirem um celular. Então é bem mais fácil comunicar com a família. Você visualiza através do WhatsApp, do Face, né? Antigamente, por exemplo, assim, era tudo muito mais difícil. A comunicação, a sociabilidade com os japoneses. No meu caso, em particular, foi através de mímica, né? E depende do esforço e da boa vontade de cada um. Tem gente assim que tá 30, 40 anos aqui e ainda não sabe o Nihongo, que seria o japonês. E não tem vontade de aprender. Então, isso como tudo na vida, então vai do esforço, do foco, da determinação. Apesar de que em qualquer parte do mundo, eu já andei vendo através da internet, que existem intérpretes brasileiros nos Estados Unidos, na Europa, mas há aqueles mais esforçados que realmente vão estudar por conta, se esforçam para aprender a língua. Da minha vivência, acho melhor você vir preparado, ou pelo menos se esforçar para tentar aprender. Quanto mais você aprende a língua, mais você entende a cultura e também se torna uma pessoa independente. Por exemplo, você vai no hospital, não precisa de intérprete. Muitas pessoas saem dos empregos, depois de uma certa idade vão trabalhar como intérprete. Por exemplo, em hospitais, né? Na prefeitura há brasileiros que sabem japonês e português. Tem um guichê somente para brasileiros. Só que eu acho assim legal a pessoa se esforçar. Minha esposa é japonesa e eu já até comentei essa história aqui no podcast em algum outro episódio e ela tem família que vive aí e eles vivem aí há tipo 20 anos e eles não sabem japonês. Eu particularmente acho isso bem
estranho, assim, porque, porra, você mora num país tanto tempo e você não aprendeu o mínimo de idioma pra se comunicar com as pessoas, eu acho meio maluco, assim, pra mim não desce muito bem. No meu caso, eu vejo hoje em dia, por exemplo, se eu voltasse no tempo e dissesse assim, Márcia, você tem que estudar realmente, não recomendo ninguém a seguir o meu exemplo, eu não acho bonito e me arrependo de não ter tido a oportunidade de estudar. Eu estou estudando agora, tá? Assim, aprendi na raça. Passei muito mico, não foram 1, nem 2, nem 3. Inclusive, já foi citado esse exemplo desse mico num jornal aqui, em português. Tinha o Internacional Press e tinha o jornal Tudo Bem. Eles saíram de circulação, não sei dizer bem o porquê. Tinha uma TV japonesa também, que agora só tem através da internet, né? Então, assim, os meios de comunicação, acho que são o melhor meio. E uma que, assim, existem sites, inclusive uma colega minha de trabalho, ela falou, Márcia, tem um site gratuito durante 1 ano para você aprender. E tem, assim, nas prefeituras, a maior parte aqui do Japão, eu sei que tem cursos gratuitos de Nihongo, que seria aula de japonês. Não é que eu esteja falando mal, muitas pessoas podem não gostar, mas é aquilo que eu falei, depende da determinação e do foco. Já houve época que eu realmente não quis aprender, é porque eu era jovem, então você tem outras prioridades. Quando você é jovem, realmente você não está se importando com algumas coisas. Lógico que não é generalizado, falando no meu caso, tá? Hoje em dia é necessário, não só o japonês, como você mesmo falou, né? Em qualquer parte, em qualquer país. Nos Estados Unidos, você tem que aprender inglês. Eu acho importante. Mesmo porque a gente não aprende para os outros. É uma necessidade realmente da nossa realidade, né? Então você vai para qualquer lugar, você não depender de ninguém, eu acho que é muito bom. E, Márcia, como é que é o trabalho em si? Porque aqui no Brasil, pelo menos, quando a gente pensa em trabalho em fábrica, logo vem na nossa cabeça aquele trabalho pesado, né? Mas é assim, é diferente? Já foi assim para você? Conta pra gente. É assim, ou às vezes você pede a conta, ou às vezes, a maioria das vezes, como eu te falei, a empresa manda embora. Então eles dão, qualquer país, até no Brasil, dão prioridade para quem é do país. E você tem uma fábrica no Brasil, né? Vem uma pessoa lá de Angola ou do Peru, de uma outra nacionalidade. Você é empresário, dono da fábrica, você ainda vai dar preferência para os brasileiros. Na época de crise, você fica com os brasileiros e dispensa os imigrantes. Com o Japão não é diferente. Então, numa época de crise ou quando não há muita necessidade, eles mandam os estrangeiros primeiro embora. Por exemplo, tem uma produção muito grande, acabou aquela produção, não há necessidade daquela mão de obra, eles dispensam. Mas o trabalho em si é realmente isso que a gente ouve, né, de milhões de horas extras, 12 horas sem poder ir no banheiro, ou não é bem assim? Não, é relativo, isso é muito relativo. Eu já peguei serviços pesados, serviços leves, corridos. É lógico, como no Brasil também, você não vai encontrar um serviço assim totalmente que você ganhe muito, que você tem prazer. Acho que tudo é relativo. Nessa última fábrica, com um pouquinho corrida, mas é leve, limpo. Por exemplo, você vai numa fábrica de produção naval, é um serviço pesado. Então é muito relativo. Tem outras fábricas que você tem peças bem pequenininhas, como é o meu caso, né? São peças pequenas. Às vezes, se não é sujo, é corrido. Às vezes é sujo, corrido, paga pouco. Então é muito relativo. Você vai encontrar fábricas que de alimentos é corrido. Só que você trabalha com macacão, com máscara, lógico, com luva, né? E é frio, justamente para não perecer o alimento. Mas tem todo tipo de emprego aqui, né? Como no Brasil, existe todo tipo de emprego. Hoje em dia, com a crise do Brasil, é uma outra realidade. Então eu vejo muitas pessoas, arquitetos, advogados, tem bastante, engenheiro civil. Então, são pessoas formadas no Brasil, mas que estão vindo, uma leva muito grande está vendo agora. Então, uma outra realidade, como está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Japão, não é só no Brasil. As pessoas idosas estão aumentando e a Previdência, ela não consegue arcar com a demanda, entendeu? Então, elas precisam o quê? Contratar, como está acontecendo com Portugal. Está pedindo para as pessoas de outros países, elas estão aceitando, né? Estão facilitando a entrada de estrangeiros. Por quê? Devido à taxa muito elevada de pessoas idosas. Então, é o que acontece com o Japão. Então, houve um incentivo, já faz alguns anos, né, para que os japoneses tivessem mais filhos por conta disso. Então, deram muitos incentivos para que a população aumentasse, porque a população idosa estava muito acima. Então, isso é um problema mundial. Se eu não me engano, se não me falha a memória, eu vi esses dias, acho que na Alemanha também estava. Sim, com certeza. Eu morei 2 anos na Alemanha e
fora a imigração que teve planejada dos turcos na década de 70, se não me engano, que eles convidaram, são trabalhadores convidados da Turquia, que hoje é uma boa parte da população lá, você vê bastante da cultura turca quando você mora na Alemanha. Hoje em dia eles estão fazendo a mesma coisa, focando primeiramente na União Europeia, porque tem a facilidade da zona do euro, que eles podem trazer, né, pessoal que tem o passaporte europeu, mas também pessoas de fora, como eu, que fui trabalhar lá na Alemanha, contratado. E eu queria voltar, então, um pouquinho lá para 1986, que você falou, né? Não tinha essas facilidades de internet, celular, comunicação. Como que você se sentiu aí, né? Indo sozinha, eu imagino, né? Ficando aí sem poder se comunicar tanto com a família. Se sentiu realmente muito sozinha, muito solitária? Chorou muito? Como é que é isso para uma pessoa que vai pela primeira vez, muitos anos atrás, né? Sem internet? Uma, por causa da minha personalidade, para ir sozinha, não é toda, né, pessoa que vai sozinha sem saber falar nada. Assim, o que eu senti, assim, falta foi, assim, no meu primeiro aniversário aqui no Japão, eu comprei um bolinho no Seven, que na conveniência, né, não tinha ninguém pra cantar parabéns, né, não conhecia muita gente, né. Chorei, porque não é porque não tinha gente ao meu redor pra cantar parabéns, é porque é triste. Tem gente que não liga pra aniversário, né, e tudo mais. Uma, porque aqui no Japão também é um bolinho, Natal, você acaba se acostumando com a cultura. Então eu digo assim, pra quem vem a primeira vez, os 6 primeiros meses é adaptação. Se você conseguir passar desses 6 meses, você consegue ficar 1 ano. E se você ficar 1 ano, você consegue ficar mais. Mas a adaptação mesmo, assim, aquele choque, assim, são os 6 primeiros meses. No caso, eu, como tive muita dificuldade, então eu procuro ajudar na medida do possível as pessoas que chegam a primeira vez. Até os colegas mais gente falam, você tem que tomar um certo cuidado, não sei o quê. Mas eu acho assim, eu já passei por isso. Então é muito difícil. Porque assim, antigamente eles emprestavam panela de arroz, você tinha televisão, você tinha o futon, que é um zabuton, seria um colchãozinho assim de chão, cobertor, né? Eles te davam mais, assim, assessoria. Hoje em dia, acho que por conta de alguns problemas, então tem empreiteiras que não dão muitas ajuda nesse sentido, né? Então você precisa comprar tudo. E para quem está vindo a primeira vez, não é fácil, porque ela não tem esse dinheiro disponível para comprar uma panela de arroz, comprar prato, copo, porque a casa está vazia, não tem nada. Então, muitos brasileiros aqui no Japão não recusam nada usado. Para quem já morou em cidade grande, como Aichi-ken, por exemplo, então é muito fácil você montar uma casa. Assim, a pessoa está indo embora, ou conhece alguém que está indo, fala, ele está doando uma mesa, você quer? Quer um colchão? Fala, não, eu aceito a panela, até ela poder comprar um novo. E ninguém recusa, você precisa. Então, eu também nunca recusei, né, uma ajuda. Mas quanto à questão sentimental, assim, vai muito da experiência de cada um no seu país. Tem gente que já era mais desligado da família no Brasil, então não vai sentir tanta falta. Mas, por exemplo, os cônjuges, esposa, às vezes a esposa é mais apegada à família, então a adaptação dela é mais difícil que a do marido, que a família do marido não era tão ligada à família. Sentia falta mesmo mais assim das datas comemorativas, Natal, Ano Novo, porque no Brasil a maioria das famílias se reúnem. Então o povo brasileiro, ele gosta de reunião, gosta de festa, um churrasco. Então, eu acredito que você que teve experiência na Alemanha também seja assim, porque eu vi uma reportagem de um jogador de futebol que ele tinha ido a primeira vez para a Alemanha. Ele falou assim, eu não posso, assim, chegar na casa de um amigo que eu conheci e falar, eu vou na tua casa. Não é assim. Você tem que perguntar para ele se ele está disponível, se você pode ir naquela hora. Aqui no Japão também, como todo mundo trabalha, então você não pode chegar na casa, tô indo aí, até na casa de um parente, porque às vezes as folgas não caem nos mesmos dias que você, o horário da fábrica é outro. Muitas fábricas trabalham Nikotai seriam 2 turnos, uma semana de dia, uma semana à noite, que é o meu caso. É difícil você conseguir reunir a família e bater as folgas, entendeu? Para você poder reunir todo mundo. A americana firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E Fabrício Carraro, acho que ainda não foi pro Japão, né? Já fui, ó. Não lembra? Já? Quando você era
pequeno, não era? Não. Eu fui ano retrasado. Não, na verdade a gente teve um outro programa já sobre o Japão faz tempo. Acho que foi lá, programa 15, mais ou menos, 14. Eu fui pro Japão ano retrasado, ou 3 anos atrás, algo assim, quando eu morava na Alemanha, inclusive, mas pouco tempo. Eu fiquei 8, 9 dias por lá, passeando, fiz Tóquio, Kyoto, Osaka e Nara. Fiquei apaixonado, já gostava, né? Sempre gostei muito da cultura japonesa desde criança. A gente tem esse contato mais perto no Brasil. Foi um choque positivo isso de estar lá pela primeira vez e ver o quanto as pessoas são gentis, são prestativas mesmo. Como a Márcia falou aí, eu tava muitas vezes na estação de metrô com minhas amigas procurando, né, pra qual estação que a gente tem que ir, e vem um japonês, né, olha aquele estrangeiro com cara de perdido, com cara de tonto, você precisa de ajuda, né, vem, pergunta em inglês, né, você precisa de alguma ajuda? Eu falei, que fofo, sabe, do nada a pessoa vem, isso aconteceu umas 5, 6 vezes, pelo menos, assim, tava lá olhando a estação e vem um japonês prestativo ajudar, além de outras histórias que eu posso contar depois, no episódio seguinte. Mas hoje, na parte cultural do Japão, né, a gente já falou um pouquinho naquele outro episódio, hoje eu vou trazer 2 coisas, uma é uma cantora japonesa que eu gosto muito, desde a época, quem teve PlayStation 2 jogou o jogo que chama Fatal Frame, vai conhecer, que é a cantora Tsukiko Amano, que ela, eu percebi conversando com japoneses e tudo mais, que ela não é uma cantora super famosa nem no Japão, mas por causa desse jogo ela ficou muito famosa ao redor do mundo, que ela cantava 1 ou 2 canções lá no jogo no Fatal Frame 2, depois no Fatal Frame 3, e quem gostava do jogo começou a falar, nossa, essa menina canta muito bem e tudo mais, e ela ficou mais famosa fora. E hoje, se não me engano, ela mudou o nome pra Tsuki Amano, mas é uma das minhas cantoras preferidas do Japão. E fora isso, eu queria trazer uma outra coisa, que eu nunca trouxe aqui, o lado de videogames, coisa gigantesca, né, no Japão, como todo mundo sabe. Eu vou trazer aqui um jogo que eu tô jogando atualmente, que eu tô viciado, eu posso dizer, inclusive, que se chama Saint Seiya Awakening, que é o joguinho de celular dos Cavaleiros do Zodíaco, jogo no estilo de gacha, que é fantástico. Então você vai invocando os Cavaleiros de Ouro, os Cavaleiros de Prata, de Bronze e tudo mais, aumentando o nível, lutando entre si com os seus amigos. Então é bem legal, tô bem viciado, que é uma dessa cultura japonesa do Cavaleiros, né, que é do Masami Kurumada, que veio lá do Japão. Você jogou também já, Gabs? Não, cara, esse eu não joguei não. Esse eu realmente nem ouvi falar. Recomendo muito, é de celular, é rapidinho pra baixar, não é muito pesado, mas vale a pena. E Márcia, o que você pode trazer pra gente também do lado cultural aí do Japão? Coisas que você gosta de fazer, ou de ouvir, ou de assistir? Olha, Fabrício, na parte cultural, na verdade, eu gosto de assistir TV. Quando eu estava em Haiti, tinha bastante assim shows de intercâmbio cultural e tudo mais. Só que na cidade onde eu estou atualmente, é mais assim Inacá que a gente fala, né? Mais pro interior, né? Então, na verdade, a parte cultural seria visitar os pontos turísticos. Então, eu visito os pontos turísticos, né? Inclusive, um local aqui que é famoso, aqui em Fukui, que seria a fabricação de facas. Inclusive, eu quero ir nessa fábrica, a fabricação de facas, que é muito famosa aqui. É interessante que até o turismo tem o lado das fábricas também, né? E tem os matsuris também, né? Que seria matsuri, seriam as festas japonesas, né? Então, tem a festa da entrada da primavera, que seriam sakuras, festivais de sakuras, tem comidas típicas, as moças e as senhoras usam aquele yukata, que seria aquele traje de verão, seria um kimono, mas não é aquele kimono pesado para as comemorações, para casamento, não. Seria um tecido mais ou menos algodão, misturado um pouquinho com sintético, mas que, assim, você usa com tamanquinho japonês, seria típico, assim, pro verão, primavera, verão. E também tem o matsuri de verão, que é a entrada do verão. Tem bastante hanabi, que seriam os fogos de artifício. Então, toda a cidade aqui no Japão tem. Então, é sempre na beira dos rios. Então, é muito bonito, para quem gosta. E para Osaka também. Eu já fui para Osaka, Kyoto. Aqui no Japão, eu fico impressionada, assim, a variedade de cidades, porque o Japão é uma ilha, então você vê porto. E a maioria dos portos tem um aquário. Então, é muito interessante. Eu gosto bastante. Já fui, eu morei perto, né? Porto de Nagoya, para Osaka. Gostei muito de lá, porque mantém a arquitetura tradicional japonesa. É muito grande, assim. Eu sou de São Paulo, né? Capital. Lógico que não sou todas as pessoas. Inclusive, meu pai falava, você não vai se acostumar no interior. Eu já gosto do interior. Me apaixonei pelo interior. E fora isso, o odori também. Teriam as danças japonesas. Eu gosto muito também de tambor, taiko que chama, né? Eu gosto bastante. Na verdade, eu me descobri, porque eu não gostava muito da cultura japonesa, por incrível que pareça. E aprendi a gostar aqui no Japão. Aprendi a gostar. Aquelas músicas encas. Encas seriam umas músicas tradicionais do tempo da
minha avó. Então eu gosto, aprendi a gostar, na verdade. Tem uma cantora muito famosa, que você já deve ter ouvido falar, da Missora Ribari, Teresa Tem. Então são dessa época. Agora os jovens já não conhecem muito. Gosto de boliche, tem muito boliche aqui também, karaokê. Então são, assim, é tradição aqui no Japão. Então você tem uma turminha de colegas na fábrica, vamos no karaokê, vamos no boliche, vamos no boliche. E nos parques, no verão, eu vou muito a parques. Então tem época da azaleia, tem época do sakura, na época do outono, então depende da cidade, tem aquelas árvores que mudam de cor, ficam em tom alaranjado, marrom, sabe, como no Canadá, assim? Uhum. Então é muito bonito. Tem muitos turistas. Os japoneses, eles contemplam a natureza, eles gostam, né? Aprendem desde pequenos a respeitar a natureza. E o Monte Fuji também, ao redor do Monte Fuji, tem vários parques. Ela engloba várias cidades que estão ao redor, várias províncias aqui no Japão. Então o Monte Fuji, eu subi, mas até acho que o primeiro patamar só, não era época de subir. Para quem sobe, tem até acho que o 8º patamar, né? E tem uma vista muito bonita lá de cima. Mas é muito frio, mas é muito bonito. Tem o Simba Safari também, lá no pé do Monte Fuji, também interessante. Tem vários locais aqui. Já fui para Okinawa, recomendo. Quem está aqui no Japão há muito tempo, então não tem oportunidade de, assim, muitos meses de calor. Então, o ano passado eu fui com uma galerinha, a gente foi para Okinawa, foi muito bom. Tomei água de coco. Olha só. Entendeu? Então, não tive a oportunidade de comer manga, porque eu adoro manga. Então, e teve uma outra turminha do outro turno, né, que foi recentemente para Tailândia. Então, esses países aqui, Indonésia, Tailândia, Filipinas, então são países quentes, né? Daqui do Japão você tem a oportunidade para ir em outros países, né? Até facilidade de visto. Então, como você tem aqui uma segurança financeira, então dá acessibilidade para você conhecer outros países também, né? Uma amiga minha foi para o Vietnã, uma outra amiga minha foi para a China, foi para a Rússia. Então, eu acho que a oportunidade de você estar aqui no Japão com a segurança que tem é muito bom. Bom, Márcio, agora vamos falar sobre dinheiro. Você falou aí, esse negócio de sair do Brasil para ir trabalhar para o Japão é uma coisa que aparentemente já foi melhor financeiramente, as pessoas já conseguiram ganhar mais dinheiro. Eu até já conheci algumas pessoas, amigos, vizinhos que foram para o Japão para ficar 2, 3, 4 anos, né? Juntar uma graninha e voltar, mas isso lá no final dos anos 90. Hoje, pelo jeito, não é assim. Queria que você contasse um pouco sobre isso e também um pouco sobre como que é a sua vida aí com relação ao quanto você ganha. Não precisa falar quanto você ganha, obviamente, né? Mas como é a sua qualidade de vida com relação ao dinheiro que você ganha trabalhando? Olha, mais uma vez eu vou falar minha experiência, mas como eu falei, vai ser tudo muito relativo, depende do foco e da determinação de cada um. Por que eu falo isso é muito relativo? Porque muitas pessoas ganham a mesma coisa que eu, e umas não conseguem juntar, e outras juntam. Então, como assim, aqui em casa, por exemplo, dos dois, do cônjuge, né, do esposo, né, então ele consegue juntar mais, ele não é consumista como eu. Mas 80% das mulheres, tudo que elas veem, elas compram. E tem homem que não consegue juntar, porque são mundos, universos diferentes. O homem gosta de quê? Acessórios de carro, mexer com a parte de cibernética, computadores, e tem homem que não consegue juntar. Eu ia gastar tudo com comida. Eu amo comida também, japonesa. eu conheço colegas meus que também adoram ir a restaurantes. Mas é muito relativo. Acho que cada um é cada um. No meu caso, quando eu era nova, eu não juntei nada. Como eu disse, sempre fui muito consumista. Como eu ganhava bem, então, assim, na verdade, eu fico pensando no que eu gastei. Porque não comprei casa, não tive bens materiais. Eu gostava de receber pessoas em casa. Só que, assim, eu recebia todo mundo e bancava todo mundo. Por isso que eu não juntei nada. Então, esse foi o meu mal. Visto por um outro lado, é bom. Eu conheci várias pessoas, mas também só isso. Entendeu? Para benefício próprio não foi bom. Por isso que eu falo que é determinação e foco, porque ganhava-se a mesma coisa. Uma colega minha trabalhou o mesmo tempo na fábrica, que o meu objetivo é ano. Ao final de um ano eu vou comprar um apartamento no Brasil. Ela não saía, não comprava nada nas maquininhas refrigerante, não comia comida fora, não saía para lugar nenhum. A gente convidava para ela sair, ela não ia para parque, para não gastar. Ao final de um ano, ela foi embora e comprou o apartamento dela. Então, assim, não só o Japão, país capitalista. Aqui eu falo que é um capitalismo selvagem. Por quê? Você tem acesso financeiro. Você trabalha muito pesado, muito corrida, a carga horária muito longa, às vezes de
12 horas, como é o meu caso, mas você tem um retorno financeiro, certo? Você tem a segurança de não ter ninguém que vai entrar na sua casa, te assaltar, você junta esse dinheiro, então você quer pelo menos um conforto de você ir num bom restaurante, de você, poxa, eu trabalho, então eu quero ter um carrinho melhor, eu quero ter uma qualidade de vida melhor. Então não há aquela necessidade de você, por exemplo, aquelas famosas lojinhas de Hakuen, que seria de R$1,99 do Brasil, que é a perdição de 100% dos brasileiros, entendeu? Você entra naquela loja a primeira vez, você quer levar tudo para casa. Ao passo que você vai passando os anos, você vê, para que eu trouxe isso? Não tem a necessidade. Então é tudo muito novidade. Então é assim, você compra tudo que você quer aqui. É muito fácil. O consumismo é muito forte. É o capitalismo selvagem. Você tem acesso, você nunca teve uma BMW no Brasil. Você chega aqui e fala assim, nossa, aqui é o país da Toyota, o que você vai fazer com BMW aqui no Japão? Mas é um sonho que você tinha no Brasil, vou comprar uma BMW. É importado aqui no Japão. Mas você quer ter uma BMW. Ela tem esse poder aquisitivo, eu falo assim, eu vou satisfazer, sabe, o meu ego, é um prazer. Eu trabalho tanto, eu mereço. Em contrapartida, tem o outro lado também, que eu, no meu caso, eu já estou com uma idade que eu preciso pensar o quê? Já na minha aposentadoria. Então, esse tempo que eu tinha de gastar, eu já não tenho mais. Eu já tenho que começar a pensar na minha previdência. São outros tipos de preocupação. Você acha que foi uma experiência positiva? Se você voltasse lá com 21 anos de idade, você faria a mesma coisa? Iria pro Japão ou não? Que nem eu falei, se eu tivesse a oportunidade de ter uma máquina do tempo e falasse, Márcio, você voltaria, o que você faria diferente? Eu entraria no Japão mais consciente, falando, escrevendo, aproveitando todas as oportunidades para aprender mais a cultura japonesa, porque você entendendo a cultura japonesa, você consegue entender como eles pensam e você não tem aquele choque cultural que as pessoas têm, tipo, você não conhecer e você já não gostar. Mas por que você não gosta? Não, porque eu não gosto, mas isso não é resposta. E quando eu era nova, já tinha esse impasse de você não gostar, mesmo não conhecendo. Isso, na verdade, é um pré-conceito. Me enturmaria mais com japoneses, eu tentaria entender mais a cultura do Japão, porque só você entendendo a cultura, você se integra mais. Eu voltaria sim, se eu tivesse a oportunidade de voltar, eu voltaria sim. Bom, Márcia, agora pra finalizar, agora é a hora do perrengue, que eu quero que você conte aquela gafe, aquele mico que você tinha comentado antes lá. Esse mico não foi meu, tá? Eu li no jornal, então se estava no jornal, então é pra todo mundo ler e saber. Uhum. Então eu posso contar. É de uma moça que acho que ela não tinha muito, assim, não sabia falar muito bem japonês e não entendia também. Então ela foi, não sei se ela foi convidada a um enterro de uma pessoa da fábrica, e esse enterro tinha pessoas japonesas e tudo mais. Só que ela chegou, ao invés de ela ficar quieta e tal, né, ela chegou e falou assim, omedetou. Só pra quem não sabe, omedetou é parabéns. Né? Não, eu falo assim, se você não tem muito a dizer, é melhor ficar quieta, pra não parecer mico, né? Assim, como assim, parabéns, por causa... E você teve alguns também que você lembra? Ai, agora no momento, é que foram tantos. Na verdade, o primeiro, assim, o perrengue que eu passei foi quando eu mudei de província. Eu saí da província de Niigata. Pra quem não sabe, Niigata fica acima de Nagano. É uma província muito fria, neva muito. E eu saí de lá também, de novo, saí sozinha, sem fazer vi um anúncio no jornal, estava escrito em português, aí começaram a sair alguns jornais, né? Eu vi lá o salário, só que a entrevista era em Tóquio. Então você vê no Google Maps, de Niigata para Tóquio, é uma viagem. Foi lá, eu sozinha, nunca tinha pego trem na vida, não sabia falar. Tipo, uma coisa é você sair do Nordeste e ir para São Paulo, você sabe perguntar e você sabe que a pessoa vai responder, porque tá em português. Agora o duro é você perguntar. Como é que você vai perguntar? Você não sabe perguntar para onde você vai e você não vai entender o que a pessoa vai te falar. Você imagina a situação. Eu sei que, assim, fiz a entrevista, fui aprovada e era para começar a trabalhar em Saitama. É uma província do lado de Tóquio, pertinho de Tóquio. Então eu fiz a mudança, tá lá, eu com 2 malas. A menina que ia me esperar no apartamento era às 4 horas, eu cheguei, era meia-noite. Nossa. Né? Porque eu peguei o mesmo trem, o circular, 300 vezes, ia e voltava. Porque, como eu te falei, antigamente as estações, a maioria era em kanji, não eram letras romanas. Então era muito mais difícil. Então é terrível, ainda bem que as pessoas não me veem, não tem vídeo pra você ver porque é um mico terrível. Então isso que eu falo, pra pessoa vir no
para o Japão ou para ir para qualquer país, aprenda a língua. É que brasileiro, assim, ri de tudo, né? Então eu lembro dessas histórias, eu começo a rir de mim mesma, mas não é legal, não é não. É engraçado depois, né? Pelo nível de Nihongo que eu tenho agora, realmente é. Mas eu aprendi também porque eu fui trabalhar em fábricas que não haviam muitos brasileiros. E às vezes as pessoas se acomodam por conta disso. A maioria das fábricas tem muito brasileiro. Então, como se fala português direto dentro da fábrica, você não tem contato muito assim com o japonês, os colegas de trabalho, os líderes também, praticamente você não usa o japonês. É ruim. Você só aprende japonês quando você vai trabalhar nessa ideia de uma fábrica onde tem muitos brasileiros, vai para uma província onde não é muito brasileiro e na fábrica que você vai trabalhar não tem muito brasileiro. Aí você é obrigado a falar. Isso te obriga a você falar, a se comunicar. Bom, Márcia, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado mesmo. Foi muito legal essa conversa. Gostei bastante. Que bom. Acho que vocês vão lembrar do meu mico. Pessoal, arigatou gozaimasu. E por hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, ou japonês, quem sabe. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem quase 1000 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo para mandar para o exterior, seja em inglês, seja em espanhol. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.